Capítulo 18. Que o vendedor também tome cuidado. Auxílio e recuperação não eram suficientes. Remediar uma situação ruim já existente era apenas uma parte da tarefa que o Sr. Roosevelt tinha de enfrentar. Eliminar os males que tinham provocado essa situação, para começar, era outra coisa. As medidas do New Deal, que tinham tentado corrigir velhos abusos, são aqui chamadas de reformas. Na prática, como vimos, o programa do New Deal não se separava em três partes distintas: auxílio, recuperação e reforma. A administração para o progresso do trabalho, por exemplo, era tanto uma medida de auxílio como de reforma, enquanto que a administração de obras públicas e a conservação do solo muitas vezes era uma combinação de todas as três. O mesmo se dava com outras partes do programa do New Deal. O objetivo maior de algumas das medidas podia ser auxílio, ou recuperação, ou reforma, mas muitas vezes, ou duas, ou todas as finalidades eram atingidas. O programa de moradias era um bom exemplo. Começou como parte integrante da administração de obras públicas. Era encarado como programa de recuperação, e mas era mais ainda. A erradicação dos cortiços e a construção de moradias de baixo preço eram, sem dúvida, medidas de reforma também. Era um paradoxo que o país mais rico do mundo tivesse os piores cortiços de todo o mundo. Mas o fato é que tinha. No seu segundo discurso de posse, em 1937, o Sr. Roosevelt mostrou que, embora já houvesse sido feito um avanço nesse campo, ainda havia muita coisa para fazer. Vamos perguntar de novo. Já atingimos o objetivo daquilo que divisamos em 4 de março de 1933? Encontramos o nosso vale feliz? Vejo diante de mim uma grande nação, em um grande continente, abençoado por uma enorme riqueza de recursos naturais. Mas aqui está um desafio à democracia. Nesta nação eu vejo dezenas de milhões de cidadãos, uma boa parte de toda a população, que neste momento mesmo não estão recebendo aquilo que chamamos hoje, pelos mais modestos padrões, de coisas necessárias para viver. Vejo diante de mim 1/3 da nação sem boas casas, sem boas roupas, sem boa alimentação. Fecha aspas. A visão do Sr. Roosevelt era correta. 1/3 da nação não tinha boas casas. Ninguém discutia isso. Era evidente a todo mundo, dentro de suas próprias cidades. Era evidente a qualquer passageiro que olhasse para fora da janela de um trem. Havia favelados em toda a parte. Milhares de pessoas vivendo em condições indecentes, insalubres. Havia necessidade de reformas. Havia necessidade de um programa de revisão de moradias que retirasse o povo dos cortiços, mudando-o para casas decentes, de baixo preço. O programa de eliminação de cortiços iria ter como consequência uma porção de vidas salvas. E não era menos importante, nem menos verdadeiro, que iria trazer economia de dinheiro. Os cortiços eram focos de doenças e de crimes. As municipalidades pagavam caro seu desleixo em relação aos cortiços, quando tinham que pagar mais a hospitais, policiais, cadeias. Investigações uma atrás da outra, na cidade e no campo, no norte, sul, leste e oeste, sempre provavam a mesma coisa. Em Jacksonville, Flórida, abre aspas, quase 1/3 de todos os crimes mais graves
foram cometidos na região de cortiços, que abrange menos de 2% da área total da cidade. Fecha aspas. Em Detroit, Michigan, uma área de 50 quarteirões, escolhida para a eliminação de cortiços e renovação de moradias, mostra uma proporção de crimes 7,5 vezes maior que a da cidade, de delinquência juvenil mais de 10 vezes maior que a da cidade, de tuberculose de 6,5 vezes maior que a da cidade. Na cidade de Nova York, um estudo abrangendo 5 anos provou que em cada 4 bebês nascidos nos cortiços, 3 tinham raquitismo. Em Birmingham, Alabama, o levantamento de 1933 mostrou que a cidade gastou com 9 áreas de cortiços, cerca de 6 vezes mais que os impostos recolhidos dessas mesmas áreas. E os números relativos às regiões rurais mostravam que as condições de moradia no campo ainda eram piores que as das cidades. As nações europeias, que tinham o problema de cortiços, haviam iniciado programas de moradias públicas imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, mas nos Estados Unidos não havia sido feito nada praticamente até então. Quando foi criada a Corporação de Reconstrução Financeira pelo Sr. Hoover, em 1932, ela tinha a faculdade de dar empréstimos para projetos de moradia, mas deu apenas um. Depois veio o New Deal e o trabalho de eliminação de cortiços e construção de casas decentes para famílias de pequena renda foi finalmente iniciado. Em 1937, foi criada a Organização de Moradias dos Estados Unidos com a finalidade de executar o trabalho seguindo as normas que já haviam sido bem-sucedidas nos países europeus. Com a OMEU, Organização de Moradias dos Estados Unidos, o governo federal não se encarregava da construção em si. Em lugar disso, fazia empréstimos e dava verbas para instituições encarregadas de moradias e já criadas pela municipalidade ou pelo governo estadual. Da quantia necessária para as construções, a OMEU emprestava até 90%, e o restante tinha que ser levantado pelas autoridades locais. Além disso, eram feitas contribuições na proporção de 1:5 para manter os aluguéis dentro do alcance do grupo de renda mais baixa. Essa contribuição anual, por parte da autoridade local, geralmente era feita concedendo-se isenção de impostos ao projeto. O programa da OMEU, assistido pelo governo, com moradias de baixo aluguel, foi um sucesso. Os custos de construção eram limitados por lei a $1.000 por quarto ou $4.000 por unidade habitacional. Nas cidades de mais de $500 mil de habitantes, o limite era de $1.500 a $5.000. Os aluguéis, com esse programa, iam de $2 a $5,25 por mês por quarto. Para as moradias decentes, seguras e com boas condições sanitárias, os aluguéis eram mais baixos que nunca. Nem com a construção governamental, nem com a construção particular, jamais haviam sido tão baixos. $8 por mês por uma casa ou apartamento de 4 salas estava ao alcance dos antigos habitantes dos cortiços, cuja renda poderia atingir até mesmo apenas $450 por ano. O programa da OMEU estava fazendo com que o povo se mudasse de habitações abaixo dos padrões mínimos para casas decentes. Estava eliminando os cortiços. Mas não estava eliminando-os com a rapidez necessária, como aconteceu com uma porção de outras medidas tomadas pelo New Deal. Era um passo na direção certa,
mas só um passo que tinha sido tomado. A eliminação dos cortiços na Grã-Bretanha também estava indo lentamente, mas uma vez que o problema de lá já tinha sido atacado desde 1919, já haviam sido construídas mais de 1 milhão de unidades novas de aluguel baixo, segundo o plano de autoridades locais auxiliadas pelo governo. Isso significava que 4,5 milhões de pessoas, ou 10% da população, estavam melhorando suas condições de habitação. Em contraste, a verba de 800 milhões de dólares destinada pela OMEU para um programa de 3 anos iria promover a mudança de apenas 500 mil de pessoas, dos cortiços para casas decentes. Com 1/3 da população sem boas casas, isso era apenas uma gota d'água no oceano. Se o New Deal apenas arranhou a superfície com seu programa de eliminação de cortiços, foi muito mais além quanto ao programa de desenvolvimento regional do Vale do Tennessee. Durante anos, havia existido uma disputa ali quanto às fábricas de Muscle Shoals, no Rio Tennessee, Alabama, originalmente adquirida em 1918 como medida de guerra para a produção de nitrato. Tanto o dique como a usina de energia e a fábrica de nitrato tinham ficado inativos, enquanto aqueles que eram a favor ou contra o governo se dedicavam a entrar em debates no Congresso. 2 vezes, os defensores da direção governamental da fábrica, encabeçados pelo grande senador Morris, do Nebraska, haviam conseguido aprovar projetos de lei que davam ao governo o encargo de produzir e distribuir a energia e de fabricar fertilizantes em Muscle Shoals. Nas 2 ocasiões, os inimigos da direção pelo governo haviam conseguido bloquear a medida por vetos presidenciais. Em 1929, pelo Sr. Coolidge, em 1931, pelo Sr. Hoover. Em sua mensagem ao Senado, pelo veto, em 3 de março de 1931, o, entre aspas, presidente engenheiro, expressou seu horror em pensar que o governo iria invadir o campo de uma companhia produtora de energia particular. Para o governo federal, entrar no negócio de produzir e distribuir energia e fertilizantes era destruir a iniciativa e empreendimento do povo americano. Era, abre aspas, destruir a iniciativa e empreendimento do povo americano. É a destruição da oportunidade igual para todos do nosso povo. É a negação dos ideais nos quais se baseia a nossa civilização. Fecha aspas. Mas o Sr. Roosevelt não se alarmou. A única coisa errada no plano, segundo ele achava, era que o plano era muito limitado. No ponto em que o Sr. Hoover viu destruição do empreendimento popular, o Sr. Roosevelt viu uma oportunidade de regeneração de toda a região do Vale do Tennessee. Em 10 de abril de 1933, pediu ao Congresso que ampliasse os objetivos do plano. Abre aspas. É evidente que o desenvolvimento de Muscle Shoals é apenas uma pequena parte do potencial de utilidade pública de todo o Vale do Tennessee. O uso desse local, quando olhado em conjunto, transcende o mero desenvolvimento da energia. Já entra no vasto campo do controle das enchentes, erosão do solo, reflorestamento, eliminação do uso de terras marginais na agricultura, distribuição e diversificação da indústria. Em resumo, o desenvolvimento da energia leva, logicamente, a um planejamento nacional de uma completa linha divisória de águas que inclui muitos estados e inclui as vidas e o bem-estar de milhões de pessoas. Ela atinge e diz respeito
a todas as formas de interesses humanos. Fecha aspas. O Sr. Roosevelt ousadamente interpelou o Congresso, pedindo-lhe a criação da Organização do Vale do Tennessee, a fim de planejar o uso adequado da terra e das águas de 7 estados da bacia do Tennessee, uma área mais ou menos do tamanho da Inglaterra e Escócia. Um mês depois, o Congresso aprovou a Lei da Organização do Vale do Tennessee, e que foi a maior experiência de planejamento regional da história do país. As perguntas principais ao se planejar um programa são: com que é que vamos trabalhar? De que precisamos? E o que iremos fazer com o que obtivermos? A OVT, a Organização do Vale do Tennessee, tinha um grande rio, o 4º em volume de água no país, irrigando 26 milhões de acres de terra, nos quais 3/4 da população se dedicavam à agricultura. Era um rio poderoso, mas sua força selvagem não era controlada. Seu grande volume de água, despejada no Ohio, frequentemente forçava esse rio a transbordar, causando enchentes que causavam quase $2 milhões de prejuízo todos os anos. Seus períodos de enchente de inverno eram seguidos por períodos de seca de verão, em que as águas baixavam e era impossível navegar. Suas tremendas reservas de energia eram desperdiçadas na quase totalidade. As fazendas e os fazendeiros do vale eram pobres. A terra, em mais de 1/3 do total, já tinha sido completa ou parcialmente destruída pela erosão. O que era preciso fazer era arranjar um método de salvar o solo, conservando os recursos naturais, aumentando a riqueza da região. O que era preciso era um método de auxiliar os fazendeiros a obter mais de suas terras, de dar um meio de transporte melhor para os seus produtos, estimular as indústrias antigas e trazer outras novas para o vale. A OVT tinha um plano para executar o que era preciso. A parte mais importante desse plano era domar o rio selvagem, frear sua energia brávia, de modo a fazê-lo desempenhar as tarefas necessárias. Foram convocados engenheiros e começou-se a construção de uma série de reservatórios com diques nos afluentes do rio e de diques de navegação profunda no próprio Tennessee. Os diques tinham uma função tripla: controle das enchentes, navegação e produção de energia. A água era armazenada durante a época das enchentes e libertada quando o fluxo do rio era pequeno. O projeto já tinha mais que pago o seu custo pelo papel que desempenhara na redução das enchentes de 1936 e 1937 e no inverno de 1942, e especialmente porque produziu a energia tão necessária durante a Segunda Guerra Mundial. O nivelamento das flutuações, de acordo com a estação, nesse rio, era parte do plano de proporcionar um grande sistema de navegação que se estendesse ao ano todo. O rio se transformou numa estrada que carregava enormes quantidades de carga e que auxiliava diretamente os habitantes do vale, tornando-lhes mais fácil a venda dos seus produtos e a compra de produtos vendidos por outros. A fase de produção de energia nos projetos era muito conhecida dos americanos por causa da feroz oposição que lhe faziam as companhias particulares de utilidades públicas. A razão desse ataque era evidente. Quando se comparavam seus preços com os da Organização do Vale do Tennessee, via-se que elas estavam cobrando demais pela eletricidade.
a produção e distribuição governamental da energia não teve os horríveis resultados prognosticados pelo Sr. Hoover e repetidos pelos porta-vozes dos donos de entidades de utilidade pública. A iniciativa e o empreendimento do povo americano não ficaram comprometidos. O que aconteceu foi simplesmente que a produção e distribuição de energia pelo governo trouxe corrente elétrica mais barata e em maior quantidade aos americanos do Vale do Tennessee. As taxas da organização por quilowatt-hora eram cerca de metade das cobradas por empresas particulares de eletricidade, uma média de 2,14 centavos para os consumidores que moravam no vale, em contraste com os 4,21 centavos para os que moravam no resto do país. O que se passou depois foi interessante e bastante importante. As taxas menores por quilowatt-hora significavam que seriam comprados mais utensílios elétricos e que se gastariam, portanto, mais quilowatts-hora. O número médio de quilowatts-hora usados por ano nos Estados Unidos era de 850 em 1939. Mas a média para os 340 mil consumidores do Vale era de 1.179 quilowatts. À medida que as taxas diminuíam para os fregueses da organização do Vale do Tennessee, eles compravam mais refrigeradores, torradeiras, máquinas de lavar, máquinas de ordenhar e etc. A venda de aparelhos domésticos elétricos aos fregueses da organização em agosto de 1938 foi de $114.942. Em agosto de 1939, foi de $912.231. As empresas particulares de energia haviam orientado seus negócios no sentido de vender menos energia a preços altos. A organização havia demonstrado que o oposto, vender mais energia a preços baixos, é que era vantajoso. E por trás dos números que mostravam a aquisição crescente de aparelhos domésticos elétricos e o uso de mais eletricidade per capita no Vale do que em qualquer outra região dos Estados Unidos, estava o retrato de um povo libertado de tarefas penosas. A eletricidade era um ótimo criado. O aumento de seu emprego implicava numa vida melhor para os habitantes do vale. Isso se dava principalmente com os fazendeiros. Em 1933, uma fazenda do Mississippi em cada 100 dispunha de eletricidade. Na Geórgia, uma em 36. No Tennessee, uma em 25. 10 anos depois, na região do Vale do Tennessee, 1 em cada 5 fazendeiros tinha eletricidade, sendo que a região se tornara a segunda produtora de energia dos Estados Unidos. A eletricidade nas fazendas era um melhoramento ainda maior que nas cidades. Por exemplo, significava que os fazendeiros disporiam da água corrente em vez do velho sistema de bombar e carregar a água. Antes, as companhias antigas, fornecedoras de energia, não estavam interessadas em fornecer eletricidade aos habitantes rurais do vale. E quando se conseguia obter esse melhoramento, era caro demais para a maioria dos fazendeiros. A organização do Vale do Tennessee mudou esse quadro. Estava interessada particularmente em fornecer eletricidade barata aos fazendeiros. Trouxe a estes comodidades com que nunca haviam sonhado. Na realidade, poder-se-ia saber se a organização fora um êxito ou não, observando-se se ela havia ou não trazido prosperidade aos fazendeiros daquela região. Segundo essa prova,
Era evidente, após alguns anos de funcionamento, que a organização fora um sucesso. Para muitas pessoas, um fato um pouco menos conhecido, mas da mesma importância, era o trabalho desempenhado pela organização na recuperação do solo do vale. A erosão havia começado logo depois da Guerra Civil. A organização deteve o trabalho da erosão e começou a difícil tarefa de recuperar milhões de acres de terra. Ela necessitava e obteve a cooperação voluntária de milhares de fazendeiros no programa de conservação do solo. Fizeram experiências com o metafosfato, registrando os resultados. Tratava-se de um magnífico superfosfato novo, destinado pelos engenheiros da organização do Vale do Tennessee a solucionar o problema de produzir um fertilizante sadio. Os fazendeiros não precisavam que insistissem para cooperar com a organização. Já haviam verificado por si mesmos que dos laboratórios daquela entidade estavam chegando novos métodos de cultivar a terra, bem como melhoramentos dos métodos antigos. Observavam que os engenheiros estavam constantemente empenhados em novos processos industriais de produtos agrícolas, em invenções especialmente indicadas para as necessidades rurais do Vale do Tennessee. O planejamento feito pela organização estava aliviando seu trabalho, e eles reconheciam isso. O papel da organização em outros campos também foi impressionante. A direção unificada do rio podia servir aos interesses de toda a região, proporcionando outros benefícios além do controle das enchentes, navegação e energia elétrica. Reduzindo a poluição da água, melhorava a pureza dos reservatórios. Os lagos e parques públicos, com direção inteligente e tratamento cuidadoso, constituíam lugares ideais para recreação, acampamento, natação, passeios de barco e pesca. A segurança encontrada em todo o trabalho de construção, as boas relações com os funcionários e eficiência em todo ponto lhes davam o direito de desmentir os frequentes ataques que insinuavam que as entidades dirigidas pelo governo têm de ser mal administradas. A organização foi a grande experiência da América no campo do planejamento regional e deu certo. Outra reforma trazida pelo New Deal, de que se pode dizer as mesmas coisas confortadoras, deu certo, foi o plano de proteção aos depositantes bancários contra falências. Há muito já ficara evidente a necessidade de algum tipo de medida de segurança que pudesse salvaguardar as economias do povo num país onde as falências de bancos eram um acontecimento diário, mesmo já antes da depressão. Nesse sentido, o Congresso já se esforçara por dar um remédio à situação em 1886, mas nada tinha conseguido. O New Deal conseguiu o que as administrações precedentes não tinham feito. A sua legislação bancária impedia a crescente onda de falências dos bancos. Depois, a Corporação de Seguro de Depósito Federal segurava contra as perdas eventuais dos depositantes nos bancos que, no fim das contas, falissem mesmo, a despeito de todos os esforços para que continuassem solventes. A legenda escrita na vidraça de um banco: depósitos garantidos pela Corporação de Seguro de Depósito Federal, Washington, D.C., era uma garantia a todos os depositantes de que fosse como fosse. Eles estavam protegidos até o limite de $2.500, limite depois aumentado para $5.000. A 1º de janeiro de 1934,
no dia em que o seguro de depósito começou a vigorar. 98% dos 50 milhões de depositantes dos 14.214 bancos que eram membros da organização ficaram completamente protegidos por aquele seguro de $2.500. O que significava essa reforma para a grande massa de povo que possuía pequenos depósitos bancários foi ilustrado durante os 3 anos seguintes, quando os 166 bancos segurados se encontraram em dificuldades. O quadro antigo era um quadro de desespero e terror, com filas de depositantes pálidos, ansiosos, esperando, dentro da desesperança, que as portas do banco se abrissem e suas economias suadas lhes fossem restituídas. O novo quadro era diferente. Havia reorganização por funcionários da corporação de seguro. Não se ouviam gemidos nem choros por trás das portas fechadas dos bancos. Muitas vezes as portas nem mesmo se fechavam. Não havia interrupção de serviços. Nem um único centavo era perdido pelos pobres. Dos 259 mil depositantes dos 1.666 bancos, menos de 600 não estavam inteiramente protegidos contra perdas. A corporação de seguro era um método que o New Deal tinha de assegurar que os depositantes não perderiam seu dinheiro em falências bancárias. E deu certo. Tentou-se também proteger o público investidor. O presidente Roosevelt recomendou uma reforma da conduta dos mercados financeiros em uma mensagem ao Congresso em 29 de março de 1933. Abre aspas. A despeito de estatutos estaduais existentes, o público, no passado, suportou pesadas perdas causadas por processos que não são nem honestos nem éticos, usados por muitas corporações que vendem seguros. Há uma obrigação pesando sobre nós de insistir que cada emissão de seguros a ser vendida no comércio interestadual seja acompanhada de publicidade e divulgação e que não seja ocultado nenhum elemento importante dos olhos do público comprador. Esta proposta ausenta a antiga regra do caveat emptor, mais uma doutrina, a de que o vendedor também tome cuidado. Confie ao vendedor a tarefa inteira de dizer toda a verdade. Isso deveria dar impulso às transações honestas em seguros e, portanto, restaurar a confiança do público. Fecha aspas. As propostas do presidente foram transformadas em lei com a aprovação da Lei de Seguros em 1933. A lei tentava dar proteção ao investidor americano, de modo semelhante ao proporcionado pela lei das companhias britânicas. Não se destinava a eliminar os riscos assumidos pelos investidores, nem lhe dava um seguro contra perdas. Sua finalidade era apenas protegê-lo relativamente quando lhe dava a oportunidade de saber o que estava realmente comprando. Não exigia nada mais do vendedor de seguros que a obrigação de dizer toda a verdade sobre aquilo que estava vendendo. Antes que algum seguro pudesse ser oferecido ao público comprador, o emitente tinha que registrá-lo na Comissão de Seguros e Valores, com informações completas sobre a emissão e sobre a casa que estava oferecendo os seguros à venda. Além disso, cada eventual comprador deveria receber um prospecto contendo o mesmo tipo de informação em forma condensada antes de fazer a transação. Se, na opinião da Comissão de Seguros, a informação fosse falsa ou enganosa, podia ser negado o registro
e a emissão não poderia ser distribuída. A Wall Street se opôs a essa lei. Banqueiros, corretores, representantes de corporações, os principais cidadãos, acharam muita coisa errada nessa lei. Essa gente ficaria furiosa se verificasse que uma blusa de malha que houvesse comprado não era realmente feita 100% de lã, conforme a etiqueta indicava. Entretanto, não queriam nem mesmo colocar uma etiqueta na própria mercadoria. Somente lhes havia sido pedido que dissessem a verdade. Mas assim mesmo, protestaram. E isso era muito estranho. Para dar proteção maior ainda aos investidores contra as fraudes mais grosseiras, como as de 1929, a Comissão de Seguros ficou com o controle das bolsas de valores do país, com amplos poderes para coibir métodos desonestos, como, por exemplo, a formação de mancomunações de interessados, o controle ilegal do mercado, manipulação por pessoas de dentro e vários truques referentes a essas atividades, em que os patos são depenados e em que as raposas engordam cada vez mais. A ideia antiga de que os corretores da bolsa, os representantes de corporações, tinham o direito de negociar com o público de acordo com suas próprias regras, foi substituída pela ideia de que deveria haver regulamentação adequada dada pela comissão, a fim de que fossem eliminados os processos fraudulentos e destruidores. Que essa regulamentação era necessária, sabiam milhares de investidores por uma triste experiência. Tornou-se evidente ao restante da população através dos atos criminosos de Richard Whitney, que fora membro da Comissão de Conduta nos Negócios e ex-presidente da Bolsa de Valores de Nova York. A Comissão de Seguros investigou o caso Whitney e elaborou um relatório que continha um ataque fulminante contra a atitude perigosa que tinha imperado na Bolsa de Valores. Essa atitude, dizia o relatório, de encarar a Bolsa mais como um clube particular do que como uma instituição pública e de acreditar que as responsabilidades são mais devidas aos seus membros do que ao exército interminável de investidores que a servem, é uma história muito antiga. Era uma atitude muito arraigada e bem entrincheirada. Mas, embora seja permitido explicar que ela existe, não é a mesma coisa de deixar que continue a existir. Portanto, condenamos formalmente, como agora, as tradições que possam, porventura, explicar tal conduta. A Comissão de Seguros e Valores tentava reformar alguns dos abusos do sistema de venda de seguros a investidores. E deu certo. Desde o fechamento da Administração Nacional de Recuperação, declarada inconstitucional pela Suprema Corte em 27 de maio de 1935, os adeptos do New Deal conseguiram salvar 2 pontos importantes da reforma, importantes no campo do trabalho. O artigo 7A declarava que os trabalhadores tinham o direito de se organizar. Nos códigos estavam mencionados os salários mínimos, número máximo de horas e a abolição do trabalho de menores. Essas disposições, benéficas para o trabalhador, em grande parte eram ineficazes, porque, sob a vigência da Administração Nacional de Recuperação, dependiam da cooperação voluntária dos empregadores. Depois que a Suprema Corte eliminou a administração, as disposições sobre o trabalho foram transformadas em leis e a cooperação se transformou em obrigação.
a Lei Nacional de Relações no Trabalho, comumente chamada Lei Wagner, e especificou os, entre aspas, processos injustos de trabalho usados pelos empregadores, que eram violações do direito de se organizar que tinham os operários. A Lei de Padrões de Trabalho Justo, de 1938, geralmente chamada Lei do Salário e Horas de Trabalho, foi destinada a abolir o trabalho de menores e eliminar as condições abaixo dos padrões na indústria. Essas duas leis eram bem necessárias. A Lei Nacional de Relações no Trabalho, assinada pelo presidente em 5 de julho de 1935, talvez fosse a mais importante de toda a legislação do New Deal. Começou com o reconhecimento de que, abre aspas, a recusa por parte dos patrões do direito de os trabalhadores se organizarem e de aceitar como justo o método de entendimentos coletivos leva às greves e a outras formas de inquietação ou luta na indústria, as quais tencionam trazer o efeito de obstruir ou dificultar o comércio. Fecha aspas. A teoria que estava por trás dessa lei era que a proteção do direito de se organizar e de entrar em entendimentos coletivamente através de representantes escolhidos livremente iria eliminar uma das mais sérias causas de conflitos industriais. A parte mais importante da lei estava concentrada no artigo 7, o qual, moldado no 7A da Administração Nacional de Recuperação Industrial, garantia aos trabalhadores esse direito. Entretanto, ao contrário do 7A, a Lei Nacional de Relações do Trabalho especificava os métodos dos empregadores que invalidavam anteriormente esse direito. Artigo 8. 1. Interferir, constranger ou coagir empregados no exercício dos direitos garantidos pelo artigo 7. 2. Dominar ou interferir na formação ou administração de qualquer organização de trabalho ou contribuir financeiramente e por outros meios para apoiá-la. 3. Estimular ou desestimular a participação em qualquer organização de trabalho, através de discriminação quanto à admissão ou continuação do empregado no emprego, ou através de qualquer termo ou condição. 4. Despedir ou fazer qualquer discriminação contra um empregado por haver feito a acusação ou prestado testemunho de acordo com esta lei. 5. Recusar-se a entrar em entendimentos coletivamente com os representantes dos seus empregados, indicados nas disposições do artigo 9A. Os representantes, devidamente escolhidos por uma maioria de trabalhadores, recebiam representação exclusiva dos empregados de uma unidade adequada para entendimentos coletivos. Que unidade seria essa? Se empregador, profissão, fábrica ou qualquer subdivisão dessas últimas iria ser determinada pela Junta Nacional de Relações do Trabalho. Esta entidade, que consistia de 3 membros nomeados pelo presidente, deveria fazer executar a lei. Nenhuma medida adotada pelo New Deal foi tão criticada como a Lei Nacional de Relações no Trabalho. Nem os empregadores que faziam oposição ficaram só na fase de críticas e insultos. O registro de suas violações da Lei Nacional de Relações no Trabalho é ampla prova de que esses mantenedores da lei e da ordem eram, eles próprios, grandes infringidores da lei. Geralmente, quando uma lei é aprovada pelo Congresso e devidamente assinada pelo presidente, é a lei que vigora no país, a não ser que seja declarada inconstitucional pela Suprema Corte
e só então. Mas os melhores cidadãos invertiam o processo, agindo de acordo com os conselhos de 58 advogados da Liga da Liberdade. Continuaram a entender que a lei era inconstitucional. Faziam todo o possível, através de injunções e de emaranhados legais de toda espécie, para sabotar a execução da lei através da junta. Somente depois de 12 de abril de 1937, quando a Suprema Corte reafirmou a constitucionalidade da lei, é que a junta conseguiu fazer algum progresso. Dizia: o que os empregadores, que eram contra os sindicatos, não conseguiram fazer sozinhos depois de 1935, um congresso reacionário fez por eles 12 anos depois, com a aprovação da Lei Taft-Hartley, que alterava a lei anterior, a ponto de ela não ser mais reconhecida. Este projeto de lei iria enfraquecer muito nosso movimento sindical, disse o presidente Truman em sua mensagem de veto ao Congresso. Foi aprovado, apesar de seu veto, em 23 de junho de 1947. Frequentemente era feita a acusação de que a lei era unilateral, que dava tudo aos empregados e amarrava as mãos dos empregadores totalmente. Isso não era verdade. A lei restringia a conduta do empregador apenas num ponto, quando entrava em conflito com o direito que tinha o trabalhador de se organizar e obter entendimentos coletivos. Os empregadores ainda dominavam seus empregados em todos os outros pontos. Ainda podiam fazer discriminações contra eles, cortar os salários, apressar a velocidade de produção, aumentar as horas de trabalho diário, fechar a fábrica e mudar-se para outra cidade. Podia fazer tudo isto por qualquer motivo, exceto por ser contra os sindicatos. Quando havia um entendimento com um sindicato, o empregador poderia ser proibido de fazer muitas dessas coisas, mas seria pelo entendimento com o sindicato e não pela lei que seria impedido. A lei não regulamentava toda a extensão das relações patrão-empregado. Não fazia nada mais a não ser dar aos empregados a proteção legal ao seu direito de se organizarem e de terem entendimentos coletivos. Ao ler as afirmações açucaradas dos capitães de indústrias, era difícil compreender por que uma lei que dava proteção legal aos trabalhadores para que se organizassem tivera que ser aprovada, afinal de contas. Nenhuma disputa entre os capitalistas e os trabalhadores estaria completa sem um lindo discurso feito pelo empregador, dizendo que ele absolutamente não se opunha à sindicalização e não se opunha ao entendimento coletivo. Mas o que eles diziam e o que eles faziam eram coisas inteiramente diferentes. O que eles diziam era sempre em termos de sociedade do capital e do trabalho. O que eles faziam refletia-se nas estatísticas do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, que mostrava que, na maioria das greves havidas entre 1934 a 37, os principais motivos não eram os salários, nem as horas de trabalho, mas assuntos concernentes à organização e reconhecimento dos sindicatos. O que eles diziam era ilustrado pelas frases de seda do Sr. Alfred P. Sloan, Jr. Abre aspas. A direção da General Motors sustenta que não há realmente um conflito entre os interesses dos empregadores e empregados. Os empregadores e empregados esclarecidos
entendem que os seus interesses mútuos lhes apontam um único caminho, o da cooperação e das relações harmoniosas. Fecha aspas. O que eles faziam era ilustrado pelo fato de que os interesses mútuos não eram assim tão fortes que impedissem um empregador esclarecido, a corporação General Motors, de pagar quase $1 milhão a uma agência de espiões durante um período de 2 anos e meio, para que fornecessem relatórios sobre as atividades sindicalistas dos, entre aspas, empregados esclarecidos. O que eles diziam é que estavam sempre prontos para discutir problemas com seus homens. O que faziam constava da decisão do juiz Hughes, no caso da Junta Nacional de Relações no Trabalho contra Laughlin. Abre aspas. A recusa de parlamentar e entrar em acordo foi a causa mais frequente de impactos. Esse é um fato de tal importância na história das perturbações da ordem no trabalho que deve merecer a atenção da justiça e não requer citação de casos. Fecha aspas. 2 anos após a passagem da Lei Wagner, os sócios de sindicatos dobraram em número. O salto, indicado por 10% dos trabalhadores passíveis de organização em 1935 para o dobro disso em 1937, era devido apenas em parte à Lei Nacional de Relações no Trabalho. Era devido também ao aparecimento, na cena do sindicalismo, do Congresso de Organizações Industriais, que advogava ao sindicalismo industrial, de preferência ao sindicalismo das profissões, tradicional da Federação Americana de Trabalho. A onda de novo sindicalismo que invadiu a Inglaterra em 1889 foi comparável à que surgiu na América depois de 1935. Era uma coisa que já estava muito atrasada. A organização dos trabalhadores especializados apenas pode ser que servisse para o começo industrial do século XIX, mas positivamente não servia para o ambiente industrial da 4ª década do século XX. O crescente emprego de maquinaria e o resultante melhoramento das especialidades tornou obsoleto aquele hábito de se restringir unicamente à política de sindicato de profissões. Nas indústrias de produção em massa, a linha de montagem havia quase que eliminado os limites a que se restringiam as diversas especialidades. Até que ponto a especialidade havia sido eliminada como fator essencial para a produção é coisa que podemos avaliar lendo o livro de Henry Ford, Minha Vida e Meu Trabalho, no qual afirma que 43% de todos os trabalhos executados em suas fábricas não requeriam mais que um dia de treinamento. 36% requeriam de um dia a uma semana. 20% requeriam entre uma semana e um ano. E somente 1%, um ano no mínimo. O significado que isso tinha na indústria, quanto à técnica de organização e quanto à política de sindicatos de profissões, era bastante claro para os dirigentes dos sindicatos. Era claro, mas apenas para alguns. Estes poucos submeteram à apreciação da Convenção de 1935 da Federação Americana de Trabalho uma resolução de minoria que dizia o seguinte: declaramos que é chegado o momento em que o bom senso exige que a política de organização da Federação Americana de Trabalho seja moldada de forma a atender às necessidades atuais, nas grandes indústrias para a produção em massa e naquelas em que os operários são mecânicos mistos,
especializados e empenhados em tipos de trabalho que não os qualificam inteiramente para serem membros de sindicatos profissionais, a única solução é a organização industrial. Reivindicações de jurisdição sobre pequenos grupos de trabalhadores dessas indústrias impedem a organização porque geram o temor de que, uma vez organizados, os operários dessas fábricas serão separados e será destruída a unidade de ação e o poder econômico, porque diversos grupos serão convidados a se transferir para sindicatos nacionais ou internacionais organizados nos moldes profissionais. Fecha aspas. Os subscritores dessa resolução de minoria não estavam dando um palpite. Eles conheciam o assunto que discutiam. Já havia sido feita uma tentativa desanimada para organizar as indústrias desorganizadas que produziam em massa, mas não se havia conseguido bom resultado. Não se conseguiu bom resultado porque a causa que a motivara não havia sido organizar sindicatos poderosos onde esses não existissem, e sim conseguir mais membros para os sindicatos profissionais já existentes. O método empregado foi colocar os operários das indústrias de produção em massa em filiais federais afiliadas diretamente à Federação Americana de Trabalho e controlada pelo seu conselho executivo. Essas filiais federais eram encaradas pelos dirigentes da federação como incubadoras de sindicatos profissionais. Quando, através do esforço de organizadores de boa vontade encontrados nas fileiras dos membros, fosse gerado um grupo de participantes sindicalistas dentro de uma filial federal, então os representantes profissionais iriam invadir a filial e dividir os membros de acordo com a jurisdição profissional. O resultado foi desastroso. A filial federal foi dissolvida, os membros transferidos, desiludidos, retiraram-se de seu novo sindicato profissional. E os operários, recentemente organizados, estavam mais uma vez desorganizados. Na Convenção de 1935, um delegado após outro contou a mesma história. O delegado Lilly, do Sindicato dos Operários da Distribuição de Gás, de número 15.268, disse, abre aspas, nós organizamos nossa indústria e depois a organização profissional de vocês vem e quer uma libra de nossa própria carne. Sofri essa experiência eu mesmo como presidente de minha filial. Tínhamos organizado esses homens. Depois vieram os sindicatos profissionais e exigiram que os homens lhes fossem entregues dentro de um prazo de 3 meses. Nenhum só dos que foram retirados do meu sindicato pertencia a qualquer outro sindicato, mas eles destruíram o meu. Fecha aspas. O delegado Watts, do Sindicato Internacional dos Operários Automobilísticos Unidos da América, abre aspas. Quando organizamos nossa filial, entramos numa disputa com os maquinistas. Trabalhamos juntos durante algum tempo, até que eles quiseram arrebanhar todo mundo, deixando-nos somente os varredores das fábricas. Quando entregamos os homens aos sindicatos dos maquinistas, o que aconteceu? Não há um único membro que esteja em boa situação perante o sindicato local. Fecha aspas. O delegado Mortimer, dos Operários Automobilísticos Unidos. Está muito bem que alguns sindicatos profissionais insistam em certos métodos que já seguiam quando Colombo descobriu a América, mas as coisas mudaram, e coisas que eram boas há 30 ou 40 anos atrás já não são tão boas agora. Nenhum dos senhores insistiria em vir até aqui em carro de boi,
Mas é o que esperam que nós façamos? Não caiam em erro, meus senhores. A indústria automobilística vai ser organizada. Se não for por nós, será por outras pessoas, porque a pressão econômica da indústria é tão grande, tão terrível, que está empurrando os operários inexoravelmente para a organização. Eles não entraram para organizações profissionais porque acreditam, e eu acho que estão certos, que o sindicato profissional significa confusão na indústria. Fecha aspas. Esses delegados, um atrás do outro, estavam tentando mostrar que a política da Federação Americana de Trabalho, seguindo a linha de sindicalismo profissional, não servia para indústrias de produção em massa. Estavam apelando para o direito de organizar todos os trabalhadores de uma indústria em sindicato único, sem levar em conta o trabalho que executavam, os instrumentos que usavam ou o material que empregavam. Estavam defendendo a causa do sindicalismo industrial. Estavam suplicando aos dirigentes da federação que mudassem seu tipo de organização, a fim de se adaptar às mudanças operadas na indústria. Na verdade, era a teoria da federação, mais que a parte prática, que precisava ser alterada. Pois a federação não era, e já há algum tempo que não era, uma organização exclusivamente profissional. Muitos dos sindicatos da federação tinham verificado antes que, para existir, eles tinham que adotar alguma forma de organização industrial. Já em 1915, um estudo feito pelo Sr. Theodor Glocker revelou que, entre cerca de 133 sindicatos nacionais, na maioria afiliados da federação, somente 28 tinham o direito de se chamar sindicatos profissionais puros. Outro estudo, feito em 1939 pelo Sr. David J. Sapolsky, economista-chefe da Junta Nacional de Relações no Trabalho, mostrava que apenas 12 entre 85 sindicatos nacionais da Federação Americana do Trabalho podiam ser classificados estritamente como organizações profissionais. 17 outros, constituídos de empregados do governo, de ferrovias, de pilotos de companhias aéreas, não foram examinados porque a junta não tinha jurisdição sobre eles. Entre os primeiros estavam a Associação Protetora dos Operários das Indústrias de Arame, o Sindicato Internacional dos Fabricantes de Ferraduras dos Estados Unidos e Canadá e o Sindicato Internacional dos Tosquiadores de Carneiros da América do Norte. A participação total dos membros destes 12 sindicatos, apenas 25.800, mostra que a profissão em si não tinha mais importância alguma na indústria moderna. Os outros 73 sindicatos representavam todo tipo de desenvolvimento, desde a profissão múltipla. Por exemplo, o Sindicato Internacional de Assentadores de Tijolos, Pedreiros e Revestidores da América, passando pelos semi-industriais, por exemplo, a Fraternidade Internacional de Trabalhadores em Eletricidade, até os industriais, por exemplo, o Sindicato Internacional dos Trabalhadores do Fumo. Os números de membros eram os seguintes em 1938. Profissões múltiplas, 458.300. Semi-industriais, 814.800. E industriais, 815.600. Mas, embora os dirigentes da Federação Americana de Trabalho tivessem achado necessário ceder ao princípio de sindicalismo industrial, ainda pensavam em termos de uma filosofia de sindicalismo profissional. Na Convenção de 1935,
o Sr. Daniel J. Tobin, chefe dos motoristas de caminhão internacionais, exprimiu o sentimento dos dirigentes da velha guarda nestas palavras, abre aspas, fomos licenciados pela Federação Americana de Trabalho. Gente como Gompers, Maguire, Duncan nos disse, sobre as rochas da autonomia de profissões, construíram o templo do movimento trabalhista. E nem as portas do inferno, nem o industrialismo irão poder com isso. Fecha aspas. Não importava que o templo do movimento trabalhista, entre aspas, estivesse ameaçado de sismo ou colapso. Na prática, não importava que, de certa forma, muitos dos sindicatos mais poderosos da Federação Americana de Trabalho tivessem abandonado a rocha de autonomia das profissões, trocando-a por uma rocha mais realista, que era o sindicalismo industrial. Os dirigentes ainda se apegavam teimosamente à ideologia dos sindicatos profissionais. Por quê? O motivo para uma recusa tão impenetrável de largar uma filosofia que já não podia ser útil ao movimento trabalhista era que essa filosofia servia aos interesses dos dirigentes que controlavam a Federação Americana de Trabalho. Para dizer com toda simplicidade, os dirigentes que insistiam na linha antiga tinham bons empregos e queriam continuar com eles. Fosse consciente ou inconscientemente, estavam mais interessados em suas posições que na sua função de organizar os trabalhadores. O poder e a segurança que tinham ficaram seriamente ameaçados pelo sindicalismo industrial e pelo grande afluxo de novos membros de novos sindicatos que não estavam sob seu controle. Os sindicatos profissionais não poderiam enfrentar os gigantescos sindicatos industriais na votação das convenções anuais da Federação Americana de Trabalho. Os dirigentes não teriam objeção a fazer quanto à organização de milhares de trabalhadores em caráter industrial, nos seus sindicatos ou nos que estavam sujeitos à sua supervisão. O que os preocupava era a possibilidade de milhões de trabalhadores se organizarem em uniões que não ficassem sob sua supervisão. Se eles se tivessem preocupado menos com seus próprios interesses e mais com as necessidades dos trabalhadores americanos, não teriam evitado a tarefa de organizar os que estavam desorganizados. Felizmente, havia alguns dirigentes antigos, capazes e experientes, que não fugiram dessa tarefa. Viram que organizar os que estavam desorganizados era uma coisa necessária e possível. Eram suficientemente astutos para compreender que, a não ser que esse trabalho fosse feito, seria minada a força e a segurança dos sindicatos existentes. Tinham imaginação suficiente para mudar sua linha de ação e sua tática a fim de se adaptar aos novos tempos. Esses dirigentes do bloco de sindicalismo industrial travaram uma batalha corajosa em prol de sua causa na Convenção de 1935. Tentaram fazer com que os delegados entrassem em ação através de sua resolução, que mostrava o fracasso resultante da falta de ação imediata. Abre aspas. O fato de que, depois de 55 anos de atividades e de esforços, foram reunidos sob a bandeira da Federação Americana de Trabalho aproximadamente 3,5 milhões de membros, dos 39 milhões de trabalhadores passíveis de organização, fala por si. Fecha aspas.
Mas os dirigentes reacionários venceram no fim. A resolução da minoria, que pedia uma campanha agressiva de organização nas linhas do sindicalismo industrial, nas indústrias de produção em massa, foi rejeitada por 18.024 votos contra 10.933. Mas os homens que acreditavam no sindicalismo industrial recusaram-se a aceitar a derrota. Se os dirigentes reacionários da federação não queriam executar o trabalho de organização que estava clamando por ser feito, eles mesmos o fariam. 3 semanas depois do adiamento da convenção, em 10 de novembro de 1935, anunciaram a formação de uma comissão para a organização industrial. O primeiro pronunciamento oficial da comissão anunciava a resolução de estimular e promover a organização dos trabalhadores que não se encontram organizados nas indústrias de produção em massa e em outras indústrias, numa base industrial, aspas. Facilitar de toda forma os esforços de grupos de operários da indústria automobilística, do alumínio, rádio e muitas outras indústrias de produção em massa, para encontrar um lugar dentro do movimento trabalhista organizado, conforme é apresentado pela Federação Americana de Trabalho. Fecha aspas. Havia nascido a Comissão para a Organização Industrial. Havia começado uma nova era na história do trabalho americano. Os operários das indústrias de borracha, automóveis, vidro, aço, rádio, empacotadores, cimento, haviam suplicado pela organização. Agora, finalmente, iam tê-la. Filiaram-se à Comissão de Organização Industrial. Os trabalhadores das indústrias, onde antes nem mesmo se cogitava de sindicalismo, agora eram arregimentados em sindicatos de sua própria escolha dentro da comissão. Os trabalhadores graduados de escritórios, os agrícolas, balconistas, profissionais, todos eram varridos pela onda do sindicalismo militante e filiavam-se à comissão. Cidades do aço, dos tecidos, da borracha, lugares onde antes as companhias eram donas das fábricas, das lojas, das casas, igrejas, escolas, jornais e até dos políticos, ficaram transformadas. O trabalhador estava se manifestando com uma voz firme, uma voz bastante alta para ser ouvida. Entre para a COI. Nunca se vira nada parecido com isso na América. O movimento tomou o aspecto de uma cruzada. Entre para a COI. A comissão propôs-se organizar os desorganizados, a trazer o sindicalismo para os trabalhadores da produção em massa. E organizou mesmo. As fortalezas, até então inconquistáveis, do alto sindicalismo, aço, borracha e automóvel, foram invadidas e conquistadas. Em 1935, antes da COI, dos mais ou menos 800 mil trabalhadores das usinas de aço, apenas 9.200 eram organizados. Em 1937, depois da COI, estavam organizados 500 mil. Em 1935, antes da COI, dos 500 mil operários automobilísticos, apenas 35 mil estavam organizados. Em 1937, depois da COI, 375 mil estavam organizados. Em 1935, antes da COI, de mais ou menos 120 mil operários de industriais da borracha, apenas 3.500 estavam organizados. Em 1937, depois da COI,
75.000 estavam organizados. Quando a Comissão de Organização Industrial se iniciou em novembro de 1935, esperava organizar em linhas industriais dentro da Federação Americana de Trabalho. Não desejava iniciar um movimento separado, à parte da Federação. Mas o Conselho Executivo da Federação não queria saber disso. Tentou primeiro disciplinar a comissão, depois tentou suspendê-la e finalmente expulsá-la. Foi feita uma tentativa de moderar a disputa por parte de alguns dos dirigentes de ambos os lados, mas não adiantou nada. Em 1938, em Pittsburgh, os sindicatos filiados à COI convocaram sua primeira convenção constitucional. Aí mudaram seu nome de Comissão para a Organização Industrial em Congresso das Organizações Industriais. A mudança de nome era significativa. Queria dizer que os dirigentes da COI já não se consideravam uma comissão dentro da federação. A brecha havia se alargado. Agora era uma organização separada. A Casa do Trabalho estava dividida. Foram feitas várias e frequentes tentativas de juntar as duas organizações, mas inutilmente. Os dirigentes não podiam concordar com os termos nos quais os sindicatos da COI queriam ser aceitos pela federação. A separação era inquietante para os amigos dos trabalhadores e para as fileiras de ambas as organizações. A tarefa de organizar os desorganizados diante das oposições feitas pelos empregadores já era bastante difícil em si para ambos os grupos, sem que fosse preciso juntar a isso uma guerra interna. Mas, a despeito da brecha, os trabalhadores gradativamente foram ganhando sua condição de membro. Aquilo que os que acreditavam no sindicalismo industrial haviam previsto tornou-se realidade. O movimento dos trabalhadores como um todo foi fortificado pela organização dos operários não especializados. O sucesso da COI teve o efeito de convocar à ação os dirigentes da federação. Tiveram que se mexer. Agora tinham mesmo que fazer aquilo que não tinham vontade de fazer antes: dar atenção tanto aos não especializados como aos especializados, e organizar em caráter industrial ao mesmo tempo que em caráter profissional. Tinham que alterar seus métodos para adaptá-los às mudanças que tinha havido na indústria. Assim, aumentou a participação dos membros na federação por causa da COI. Em 1939, pela primeira vez desde 1920, seu ano máximo, a federação acusou mais de 4 milhões de membros. Dos benefícios que trouxe aos trabalhadores do país, a lei de salários e horas de trabalho era quase tão importante quanto a lei Wagner. Milhares de crianças em idade escolar trabalhavam nas minas, nos campos e nas fábricas. Centenas de milhares de operários estavam trabalhando horas demais, em troca de salários de fome. Os empregadores, nos estados progressistas, que tinham elaborado leis decentes sobre o trabalho, viam-se superados no mercado de trabalho por donos de oficinas que pagavam salários miseráveis e que se mudavam para estados atrasados, onde não havia restrições dessa espécie. A Lei de Salários e Horas de Trabalho, estabelecendo padrões de trabalho justos para todo o país, deu remédio à situação, de certa forma,
nas indústrias que faziam comércio interestadual. A lei estabelecia uma base mínima para os salários e um teto para as horas de trabalho. Os salários mínimos para o primeiro ano, de 24 de outubro de 1938 a 24 de outubro de 1939, foram estipulados em 25 centavos por hora. Para os 6 anos seguintes, 30 centavos. E daí em diante, 40 centavos. O número máximo de horas para o primeiro ano foi fixado em 44 por semana. Para o segundo ano, 42 horas por semana. E daí em diante, 40 por semana. Podia-se trabalhar durante mais horas, mas era preciso receber pagamento de 1 vez e meia o pagamento normal, correspondente às horas extraordinárias. O emprego de menores de 16 anos, em qualquer ocupação, e de menores entre 16 e 18, em ocupações consideradas perigosas ou prejudiciais à saúde, foi considerado ilegal. Era uma lei boa até aí, mas, como de costume, não fez tudo o que se esperava dela. Não se estendeu a todos os trabalhadores, uma vez que o Congresso tinha o direito de elaborar leis que dissessem respeito apenas aos trabalhadores que se entregavam ao comércio interestadual. Os trabalhadores do comércio dentro das fronteiras do Estado teriam que esperar proteção até a aprovação pelo Estado da Lei de Salários e Horas de Trabalho. Provavelmente teriam que esperar muito. Além disso, havia exceções que reduziam ainda mais o número de trabalhadores beneficiados pela lei. Entre os que ficavam isentos estavam os pescadores, homens do mar, diretores, trabalhadores agrícolas, inclusive até mesmo menores acima de 14 anos, e pessoas empregadas dentro da área de produção, do preparo e enlatamento ou manejamento de produção agrícola ou hortícola para o mercado. Assim sendo, talvez os que mais precisavam dos benefícios da lei, os trabalhadores agrícolas, tinham essa proteção negada. A execução da lei era um problema difícil. Cerca de 11 milhões de trabalhadores eram protegidos pela lei. O corpo de funcionários que deveria tratar de queixas das violações cometidas pelos empregadores era dolorosamente inadequado. Tinham muito serviço a fazer. Além dos empregadores que não tinham a mínima intenção de cumprir a lei, havia outros que tentavam por todas as formas forçar as exceções. Havia alguns empregadores que achavam que teriam de abandonar o negócio se pagassem um mínimo de 25 centavos, mas que na realidade apenas seriam forçados a reorganizar seu negócio em bases mais racionais. Enquanto pagassem salários baixos, podiam dirigir suas fábricas com ineficiência e ainda assim obter lucros. O castigo de pagar salários maiores era, no caso deles, um planejamento um pouco melhor e nada mais. Havia também empregadores que estavam em posição de pagar o mínimo, mas não queriam fazê-lo. A indústria do fumo era um exemplo disso. Os lucros eram altos, os salários baixos. Algumas das maiores fortunas da América tinham provindo da indústria do fumo. E ainda assim, as companhias de fumo não queriam aumentar o salário dos seus operários para 25 centavos por hora. Preferiam cerrar as portas de suas fábricas e lutar pela isenção, baseados num detalhe técnico da lei.
O Times, de Nova York, de 25 de outubro de 1938, dizia que 30 mil trabalhadores da indústria do fumo, na rua Raleigh, NC, 24 de outubro, AP. A Lei Federal de Salários e Horas de Trabalho resultou hoje no fechamento de muitas fábricas de processamento de fumo. Os que foram postos na rua são calculados extraoficialmente em 30 mil. Em toda a região do fumo curado, as fábricas suspenderam as operações, de preferência a pagar o salário mínimo estipulado pela lei. Uma autoridade informou que os interessados no fumo irão protestar numa petição aos encarregados da Lei de Salário e Horas de Trabalho, que o processamento e a ressecagem são uma parte do preparo de produto agrícola para o mercado e, portanto, isentos de disposições sobre o comércio interestadual. Fim da matéria. Teria o salário mínimo sido mesmo a ruína dessas companhias? Será que pagar aos operários 25 cents por hora iria mesmo influir tanto assim no corte dos lucros? Não era o que se dava, de acordo com um relatório da seção feminina do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que elaborou um estudo sobre horas de trabalho e ordenados pagos nas fábricas de processamento de fumo em 1934. De acordo com esse relatório, abre aspas, o custo da mão de obra é, em comparação, uma parte tão pequena do custo de produção total que os níveis salariais poderiam ser aumentados sem que houvesse uma diferença muito notável para essa indústria. Fecha aspas. Uma fábrica de processamento do fumo, com 2.000 empregados, tinha produzido em uma semana pouca coisa a mais de 3 milhões de libras de fumo picado, ou o suficiente para 1 bilhão de cigarros, sendo o custo dessa operação menos que 1 penny por libra, ou menos que 1/10 de centavo por maço de 20 cigarros. Fecha aspas. Qual era a quantia enorme que os empregadores lutavam para não pagar? 25 centavos por hora. Em 44 horas, era um salário de $11 por semana. Se o empregado tivesse a sorte de ficar em seu emprego durante todo o ano, seriam $572 por ano. Isso era menos de 1/3 da quantia que os peritos do governo tinham calculado ser necessário para alimentação, roupas e moradia decentes para uma família. O efeito imediato da lei mostrou como era premente uma reforma. Milhões de trabalhadores não eram protegidos pela lei. Outros milhões constituíam exceções. Entretanto, calculou-se que, durante o primeiro ano em que vigorou, cerca de 750 mil trabalhadores que estavam antes recebendo menos de 25 centavos por hora tiveram seu salário aumentado. Mais 1,5 milhão de trabalhadores que tinham estado trabalhando mais de 44 horas semanais viram esse número diminuído. Se não conseguiu mais, pelo menos isso a lei conseguiu. A Lei de Salários e Horas de Trabalho e a Lei Wagner eram parte da explicação para o apoio dado pelo povo simples ao Sr. Roosevelt durante seus 2 mandatos. Pois o presidente havia, desde o começo, tensionado fazer muito mais do que apenas fazer funcionar o capitalismo. Ele queria que o capitalismo fosse mais tolerável para a vasta maioria da população. Os ricos o apoiaram no primeiro objetivo mencionado e se opuseram a ele no segundo objetivo. Os pobres o apoiaram nos 2 pontos. Os grandes industriais o apoiavam quanto às leis do New Deal, que ajudavam a recuperar valores,
por exemplo, a Administração Nacional de Recuperação. Atacavam as leis do New Deal, que ajudavam a recuperar vidas humanas, por exemplo, o seguro social. Por volta de 1935, haviam recobrado o fôlego e gritaram que se opunham ao New Deal. Quando da campanha eleitoral de 1936, fizeram tudo o que estava ao seu alcance para derrotar a administração que os havia salvo, mas que havia ao mesmo tempo ousado as leis de reforma trabalhista e social. No discurso de abertura de sua campanha, em 29 de setembro de 1936, o Sr. Roosevelt contou uma parábola que resumia a situação. Abre aspas. Muita gente dos Estados Unidos lembra-se hoje que a fome foi evitada, que foram salvas residências e fazendas, que os bancos se reabriram, que o preço das colheitas subiu novamente, que a indústria reviveu e que as perigosas forças subversivas de nosso governo foram afastadas. Algumas pessoas, apenas algumas, não querendo lembrar, parecem ter perdido a memória daqueles dias. No verão de 1933, um simpático senhor de idade, que usava uma cartola de seda, caiu da extremidade de um trapiche. Não sabia nadar. Um amigo correu pelo trapiche, mergulhou e o puxou para fora. Mas a cartola de seda flutuou e foi levada pela corrente. Depois que o senhor idoso reviveu, agradeceu efusivamente seu salvador. Elogiou muito o amigo por haver salvo sua vida. Hoje, 3 anos depois, deprecia seu amigo por não haver salvo sua cartola de seda. Fecha aspas. A eloquente vitória do New Deal nas eleições de 1936 provaram que a maioria das pessoas nos Estados Unidos, sem dúvida, ainda se lembravam de que o Sr. Roosevelt havia tentado melhorar suas condições de vida. Os milhões de votos foram prova evidente de que o apoiavam em seu desafio às vésperas da eleição. Apenas começamos a lutar.